Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, seja a que horas é que estão a ouvir o podcast. Bem-vindos ao podcast Conversas Improváveis, uma iniciativa da Divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal. Hoje temos 3 convidados. O Iago Fernandes, presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Francisco Franco, a Inês Pontes, presidente da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva e o Francisco Pinto, presidente da Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária Gonçalves Jarco. Estamos a fazer este podcast hoje para celebrar o Dia do Associativismo Jovem, com data a 30 de abril, amanhã. Contem-me lá quem é o Iago, a Inês e o Francisco. Começamos com o Iago? Que o primeiro já estava aqui a mandar a bola para a Inês. Não dá. Bem, quem é que é o Iago? Isso é uma pergunta difícil. Filosófica até. É, porque faz-nos pensar. Eu vou dizer aquilo que eu costumo dizer, que é quem eu sou. Sou presidente da Associação de Estudantes. Uma coisa que talvez muita gente não sabe, mas que eu ultimamente tenho dito mais, já participei num filme, fui protagonista do Posso Olhar por Ti, um filme madeirense, foi realizado. Gosto de estar um pouco em todo o lado, o que às vezes pode tornar-se um problema, porque não me consigo dividir, mas tento ao máximo estar em tudo, tento ao máximo, acima de tudo, fazer parte das coisas. Gosto sempre de falar, de participar, sou uma pessoa... Muitas vezes não consegue estar calada, a Inês conhece-me, sabe que eu gosto de falar, gosto de mostrar a minha visão, porque eu acho que se falarmos vamos compreender-nos muito melhores e não existe o certo e o errado. Também acho que é um bom ponto de partida. Ok, gostei. Inês? Podes beber a tua água primeiro. Boa tarde a todos, eu sou Inês, eu tenho 17 anos. Neste momento, e estou a acabar o meu mandato, sou presidente da Associação de Estudantes da Escola da Levada. Não só presidente da associação, mas também presidente da comissão, que foi um grande desafio que agarrei este ano. Além da escola, da vida social e tentar ser uma boa aluna com uma média boa, dedico-me imenso aos desportos, já tive a oportunidade de competir a nível nacional. Pratico windsurf e isso também, imagino, desenvolveu-se que amava o mar, amava praticar windsurf, então resolvi abrir um projeto chamado Heróis do Mar, onde ensino miúdos entre os 6 a 12, a praticarem windsurf. Esse projeto também desenvolveu-se e permitiu-me participar em imensos voluntariados. Por isso eu acho que a Inês é uma mulher dos 7 ofícios e adoro cada um que faço. Adoro que vocês são os dois muito ocupados, em áreas diferentes. Agora o Francisco. Bem, o Francisco, antes de mais, boa tarde. O Francisco é um jovem que não para quieto, tem os seus 18 anos. Estou no meio do meu segundo mandato, que já está quase a acabar, já está-me a dar uma angústia, parece que quer voltar atrás. Também não consigo nada estar quieto, eu sinto que faço coisas a mais, mas nunca me arrependo. Gosto sempre de estar inserido nas coisas e de saber sempre estar no máximo de coisas possível, mesmo que eu não saiba sobre o assunto, me meter para depois então aprofundar aquilo. Sou escoteiro. É uma coisa que eu levo com muito orgulho e que foi uma das razões para que eu entrasse neste mundo do associativismo e que é o que me rouba mais tempo sem ser a escola e que também pede uma exigência que me prepara para os desafios que eu tenho dentro da minha vida. Muito bem, vocês são todos muito diferentes, mas acabam se juntando aqui no associativismo. Já agora, como foi a experiência de reativar ou continuar o mandato, como já tivemos a falar, da Associação de Estudantes de cada uma das vossas escolas? Quem quiser começar, já não vou obrigar o Iago a começar. Não, posso começar eu. Foi um processo, foi uma dor de cabeça, não vou mentir, mas foi uma dor de cabeça que valeu a pena. A nossa escola é uma escola que não está habituada a estes tipos de coisas, de jovens que querem ter voz. E então nós tivemos um processo difícil, porque dentro da escola os apoios internos eram complicados. A nossa escola tinha acabado de ter um conselho executivo novo, então também foi o mote de começarmos a alguma coisa. E foi com termos um conselho executivo novo. Andei eu, mais professores da escola, a revirar os portfólios para encontrar material antigo, lá conseguimos encontrar. Depois, então, com uma equipa que nem sabíamos para o que é que estávamos a nos meter, começamos e fomos investigando, então conseguimos trazer a Associação de Estudantes de novo à escola e que hoje em dia, passado 12 anos,
há pessoas que ainda não sabem o que nós fazemos ou que têm dúvidas da importância da associação. E o objetivo é chegar ao final deste ano, que é quando acaba o meu mandato, que tenha deixado apagada na escola de que isto é importante e que faz falta não só na minha escola, mas e ainda bem que isto cresce na Madeira. E foi fácil trazer as pessoas para esse lado, ter o seu grupo formado? Sim. Foi fácil, até tinha gente a mais. Eu lembro-me que eu consegui encher a lista dos suplentes. Aquilo, se pudessem 5, 6, 7 suplentes, eu tinha gente para tudo. Tinha uma vontade para mudar. Claro, óbvio. Porque também isto cresceu em toda a Madeira. Eu vi-se falar de redes sociais, mais para as comissões de finalistas, mas também fui pegando o peixinho e de criar uma lista. Então, nós, enquanto associação, fomos então avançando. E claro que ainda hoje temos jovens que eu sei que quando acabar o mandato teremos sucessores à altura. Não tenho dúvidas disso. Pelo menos sai mais feliz. Sim, óbvio. Com menos peso na alma. Sim, também. Claro. Chegou lá, mudou as coisas e vai deixar para os próximos. Bem, eu partilho muito aqui a visão do Francisco. Acho que o movimento associativo é um movimento muito importante e muitas vezes desvalorizado. E é desvalorizado muitas vezes até mesmo por nós, jovens, alunos, porque eu notei quando comecei o meu mandato, ou estava prestes a começar, já tinha havido um mandato anterior após a Associação de Estudantes ser reativada, mas isto foi toda uma luta para arranjar pessoas, para conseguir movimentar, porque exatamente os próprios alunos não sabiam o que era uma associação de estudantes, não sabiam o que era fazer parte, não sabiam quais eram os objetivos, porque não havia dinamização, não havia movimento. E é importante que as pessoas se mexam, é importante que os alunos tenham representatividade, porque senão as decisões vão ser tomadas à mesma e nós não vamos estar lá para ter uma palavra a dizer. E foi basicamente isso que me fez querer avançar, querer movimentar, até porque quando eu vi que tinham outras 2 listas que diziam coisas que eu era contra ou até mesmo que não acreditava no seu todo, eu disse, eu tenho que avançar, eu tenho que fazer alguma coisa porque é o meu dever cívico. E então reuni um grupo de pessoas que concordavam com as minhas ideias, algumas sim, algumas não, mas muitas delas diziam, eu vou, mas eu não sei bem a que eu estou a ir, no que é que eu estou a meter, o que é isto afinal de uma associação de estudantes, o que é o associativismo, porque é muito pouco falado, é muito pouco discutido e acho importante, e quero também saudar esta iniciativa, valorizar o movimento associativo e dar voz a estas pessoas. Começar o mandato foi muito difícil. A associação já existia, mas ainda havia um longo trabalho a fazer, muito a nível de papelada, e acho que ensinou-nos bastante. E todas as pessoas que pelo menos fazem parte da minha associação, eu acho que aprenderam muito sobre o mundo real, porque assim, nós estávamos com uma perspectiva, vamos para uma associação, vamos fazer coisas, vamos divertir, mas acho que isso era mais o trabalho da comissão de finalistas. Quando chegámos à associação de estudantes e percebemos, agora vamos ter que pôr os pés na terra, vamos ter que fazer trabalho sério, vamos ter que falar com pessoas, foi um pouco de um choque, mas ensinou-nos o que é realmente fazer parte deste movimento associativo. Não é apenas divertir-se, não é apenas estar na rua. O movimento associativo é também um trabalho árduo, mas compensa, com certeza. Sente que há assim uma confusão entre a comissão e a associação que as pessoas fazem? Ainda existe muita confusão, especialmente porque anteriormente, pelo menos há alguns anos, a Associação de Estudantes fazia o papel da comissão de finalistas. Depois das associações de estudantes irem desaparecendo e perderem os seus mandatos, começaram a surgir as comissões de finalistas para fazer exatamente o trabalho que as associações de estudantes que antes faziam deixaram de o fazer. Hoje muitas vezes eu falo com alguém, faço parte da associação de estudantes, e perguntam-me, para onde é que é a viagem este ano? E eu, mas isso não tem nada a ver comigo, e é preciso explicar, ainda é preciso desmistificar todas estas ideias, porque as pessoas pensam, um órgão de representação dos alunos, o que é que vai fazer? Festas, viagem e pouco mais, mas não. Eu acho que tanto eu como os meus colegas que estão aqui querem mostrar que tem muito mais por fazer, tem muito mais por lutar, porque o movimento associativo muitas vezes é desvalorizado exatamente por causa disso. Quando se pensa, quem é que vai representar os alunos? É uma pessoa que só quer isso, mas a vida estudantil é muito mais do que isso, e é muito mais do que esses momentos que também fazem parte e também são importantes. Ok, a Inês pode-nos dar os 2 pontos de vista, não é? Exatamente. Primeiro que quando fui reativar a Associação de Estudantes
foi um professor que interessou-se e eu não fazia a menor ideia do que era uma associação. Nem eu, nem os meus colegas. Portanto, sim, concordo com a opinião de que era muito pouco falado e que não era assim tão abrangente. Mas eu reativei uma associação que estava fechada há quase 10 anos, o que não foi nada fácil. Por isso, eu comecei a papelada do zero. Ui, meu Deus. E no primeiro grupo de jovens que fiz, fui por amizades. Fui, gosto deste, vamos construir uma associação. Faltava umas 2 semanas para lançar oficialmente a associação e tive metade dos meus colegas a dizer que não queriam mais e que queriam sair. Isto foi no final do meu 10º ano. Portanto, no 11º pensei, não, ainda vou abrir a associação, mas vou fazer diferente. Vou procurar pessoas na escola que acho que consigam trazer algo de bom para a associação. Por mais que não os conheçam, olha, façam uma amizade nova e podem-me trazer algo que não conheciam. A Levada tem básico e secundário. E um dos pedidos que foi-me feito era sempre, vai buscar pessoas ao básico. E eu não conhecia ninguém do básico. Então, ter que ir buscar jovens ainda muito mais novos, mas que essencialmente com o objetivo de atender também às necessidades que eles precisavam, também foi um desafio imenso. E consegui montar aí o meu grupinho em que tinha alguns do básico e tinha outros do secundário. Nos do secundário foi essencialmente quem tinha ficado do primeiro grupo, mas fui tentando montei, lancei e a associação correu bem. No meu 11º fiz só um restinho, já lancei bastante tarde. 12º ano tive a proposta da direção de avançar à frente com a comissão de finalistas, sendo que mais ninguém ia avançar. Não queria porque achava que ia me influenciar imenso na escola e nas médias, mas no final de contas foi um bom desafio e mantive-me com imensas pessoas da associação. Hoje, 12º, passei para a comissão e outros fui à procura de quem estava interessado, mas abrir a comissão foi muito mais fácil porque já tinha havido uma no ano anterior, por mais que acho que nós fizemos bastante mais do que a comissão do ano passado. E podemos dizer que metemos bem uma levada no mapa porque é isso que se interessámos-nos em ir atrás de manter-nos ao nível das outras escolas e o que eles faziam numa comissão de finalistas. Muito bem. Falando agora na comissão de finalistas, vamos para a parte cómica. Também pode ser que envolva alguma coisa daí. Qual foi a situação mais cómica ou engraçada que vos aconteceu neste âmbito da associação? Acho que és quem tem mais histórias. Provavelmente. Eu só sei algumas delas. Eu tenho imensas histórias. Podem ir buscar outras histórias. É por isso que eu acho importante ter os amigos lá metidos, de alguma forma. Porque são pessoas que já nos estamos bem e vão fazer de tudo para que a situação... Imagino, eu sou uma pessoa extremamente estressada. Então, as semanas antes de algum acontecimento, eu provavelmente estou-me a passar e eles cá estão bem. Eles estão, olha, Inês, vai correr tudo bem. Continua assim. E então, no dia, se calhar eles pegam um pedacinho mais na parte do trabalho e deixam-me relaxar um pouco. Mas, em termos de associação, olha, eu adorei. Nós fizemos uma atividade de Halloween. Adorei, porque o básico aceitou imenso. Então, tivemos imensos jovens e a escola estava, cheia no pátio. E eram todos eles felizes a gritar. Olha, foi incrível. Comissão, imagina, depois associei a comissão e a associação porque conseguia juntar os dois e estava a trabalhar pelos dois. Mas, na comissão, adorei a noite do mercado. Foi extremamente estressante, mas adorei, foi uma experiência incrível. O nosso jantar também, fizemos um jantar de carnaval da associação e da comissão. O Iago também foi convidado. Foi incrível. Convidado ilustre. Exato. Foi incrível. Há quem diga que foi quem fez a festa. Mas não sei. Mas... Rimos imenso. Isto agora só a Inês pode dizer. Foi mesmo aqueles momentos que era grata por... Ainda bem que escolhi o que estou a fazer. Muito bem. É verdade, eu partilho da opinião da Inês e eu não consigo dizer um momento que tenha sido feliz ou tenha sido cómico, porque eu acho que tudo aquilo que eu faço na associação, por mais trabalho que dê, por mais stresses que tenha, é sempre uma aprendizagem, é sempre um momento para estar lá, estar confortável, estar com os meus colegas, porque assim, por mais que dê trabalho, como a Inês disse, por mais que seja estressante todos os meses antes, chegar ao dia, ver as coisas a acontecer, ver a felicidade dos alunos, ver toda a gente bem, é o que dá mais prazer neste movimento. E às vezes, muitas vezes os alunos perguntam-me: mas como é que tu tens pachorra? Como é que uma pessoa consegue conciliar estas coisas? Ainda há um mês, mais ou menos, fizemos a primeira fase do nosso torneio contra tudo e todos, porque a escola não nos quis ajudar, não nos quis emprestar campos. Conseguimos de alguma maneira mudar isto tudo com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, que ajudou-nos no associativismo.
conseguimos mudar tudo e conseguimos avançar com as nossas atividades. E acho que é importante, porque assim, nós chegámos ao dia, eu cheguei ao fim do dia e só pensei, isto correu muito bem. E estava mesmo feliz, e acho que a Inês está aqui a concordar comigo, porque é isso mesmo. É eu chegar ao fim do dia, ver as pessoas, a agradecer, é ver todo o espírito estudantil, porque assim, acho que todos nós aqui partilhamos da opinião de que estar na escola é muito, mas muito mais do que estar dentro da sala de aula, e é isso que nós queremos levar aos alunos. Nós queremos mostrar que ser estudante é muito mais, e não quer dizer necessariamente fazer porcaria. Ser estudante, divertir-se, não é só sair à noite, não é só beber. Ser estudante e divertir-se é fazer muito mais. É fazer isso e mais também. E mais. E então os momentos cómicos, e tenho a dizer que penso que dos momentos mais cómicos têm sido as nossas representações externas, que eu acho que são sempre uma diversão, especialmente as atividades organizadas pela Inês. É verdade, Da qual eu não- adoro receber o Iago nas nossas atividades. Adoro. Mas olha, não te interrompendo. Há dias, por acaso, tive uma colega que veio-me dizer assim: Inês, obrigada por organizar estas atividades, porque de uma certa forma conseguiste unir pessoas que não se conheciam e que agora somos todos amigos. Por exemplo, o 12º agora dá-se todo incrivelmente bem. Porquê? Porque estas atividades do torneio, do jantar, fomos-nos conhecendo e de uma certa forma agora conseguimos dar todos bem pessoas que nós víamos na escola há quase 7 anos e que nunca tínhamos ido falar. Eu acho que é isso mesmo, é juntar as pessoas. E tenho a dizer agora, por acaso, se falaste do jantar, lembrei-me, para mim um dos momentos mais cómicos da minha associação. Não fui eu que organizei o jantar, mas estivemos lá. Foi a sessão de karaoke que eu fiz com o Gonçalo no jantar da Foi Inês. incrível. Foi fantástico. Qual foi a música? Qual foi a música? Olha, Olha, foram tantos. cantámos foram A Paixão do tantas. Rio Veloso. Não, mas foi um jantar olha, incrível. Porque deu-me tanto stress antes. Porque, por exemplo, venderam uma carne errada, então eu estava a 1 hora do jantar e não tinha a carne. Então, olha, estava eu a chorar no carro, a caminho do supermercado, e os meus colegas da associação a montar as coisas e dizer: Inês, não te preocupes, está tudo tranquilo, nós cuidamos disto, cuida da carne. E depois receber o Iago com aquela animação toda, foi mesmo incrível. Tivemos karaoke, tivemos bingo, e eu tive um professor que, pá, às todas as aulas, professor Jorge. exatamente, o professor Jorge, ele todas as aulas disse assim: quando é que é o próximo jantar? Por isso, olha, foi mesmo incrível. Até eu estou a querer ir ao próximo. Então, Francisco, Bem, do teu lado. eu acho que não consigo destacar um momento, porque eu sou sincero, eu acho que a nossa associação, nós somos um pouco trapalhões e aquilo... É o charme, Sim, é o sim, charme, claro. não é atrapalhar. Todas as atividades, aquilo é uma loucura. Eu sinto que o meu grupo tem que ter paciência. Eu penso que se isto fosse fácil descartar uma pessoa, ele se Francisco embora. Ei, não. E digo isto porque eu sou difícil. E quando então eu tenho muito stress na minha cabeça, eu lembro-me de vários momentos incríveis. Um deles foi: nós estamos numa escola mais pequena, com alunos do 2º ciclo até o secundário. E agora, como é que vamos explicar aos alunos do 2º ciclo que vão haver eleições? Eles quase que nem sabem o que é que se está a Não, passar. houve eleições, eles tadinhos. foram votar. O melhor foi nas mesas de voto, os alunos a dizer: mas isto só tem um quadrado, porque não havia mais listas. Então, pronto, é engraçado. E depois tivemos um dos momentos que eu nunca me esqueço, foi nós decidimos organizar, e eu jurei que nunca mais fazia uma atividade dessas. Nós fizemos no Halloween também, decidimos fazer um pady paper com alunos de 5º e 6º ano, e o fim do pady paper era Justo. uma casa assombrada. Ah, E aquilo tinha um tema que era um bicho chamado Lugrosafi, aquilo, uma história toda mirabolante. E o objetivo era os alunos na cave da escola, tinham que fazer um percurso às escuras, e no final aparecia Lugrosafi, que era um aluno da associação que nem mascarado estava, era só o aluno, onde tinha uma caixa com luzes dentro, ele abria a caixa e saía doces. E o que é que acontece? Estava esse rapaz, e é uma turma de 5º ano, e aquele estava tudo às escuras, ninguém via os pequenos. Então o que é que acontece? Eles chegam ao pé do rapaz, ele abre a caixa, eles empurram o rapaz e levam a caixa com os doces. Então quer dizer que todos os que vieram a seguir já não tiveram doces. eu até achei o instinto bom. A deles até foi bom. Sim, para pá. eles foi ótimo, para nós é que entramos Eu em acho que foi prejuízo. Eu um acho- movimento eu associativo, adorei. foi uma demonstração. Foi junto, toda a gente junto a fazê-lo. Depois Eu acho que sim, foi temos bonito. que encerrar a atividade a meio, porque andar à procura dos rapazes que tinham tirado. E lá depois acabamos por comprar doces outra vez para retomar a Oh, atividade meu à Deus. tarde. É uma confusão. Não foi Nós somos fácil. um pouco confusos. 5º ano, 5º ano.
Nós Força. Sim, nós costumamos, assim, eu acho que dá-me vontade de trabalhar para eles, porque eu sinto que quando cheguei àquela escola fomos bem recebidos e eu sinto que perdeu-se um pouco desse espírito. Então, já que os tenho lá, tentar trabalhar mais para eles, porque o secundário já está mais velhinho, já se orientam. Eles já sabem o que estão a fazer, claro. mais ou então, menos. O nosso trabalho no primeiro mandato foi mesmo dedicar-nos completamente ao quinto e sexto ano e organizamos também. Eu passo a vida a dizer que não irei fazer mais, mas depois acabo por fazer. volta. Uma das atividades que eu também fiz e que ficou marcada foi a nossa primeira grande atividade. Eu acho que isso foi o erro, foi logo a nossa primeira atividade. Vemos que aquela coisa de comissão de finalistas, vamos fazer um baile. Um baile. Não arranjamos lugar nenhum. Não arranjamos lugar nenhum. E com a resistência da escola conseguiram desemprestar a cantina. E a escola diz-nos assim: vocês querem fazer o baile numa sexta-feira? Depois do almoço tem que arrumar a cantina toda. Então foi sair das aulas. Eu já nem sei o que é que eu almocei. Eu nem sei se almocei nesse dia. E foi só chegar lá à cantina e mesas para um lado, cadeiras para o outro. E então nós fizemos a festa antes do próprio baile começar. Por isso, quando os alunos começaram a chegar ao baile, nós já tínhamos feito a nossa festa. E depois o pior foi para arrumar, porque nós queríamos ir junto com os alunos, já não queríamos ficar lá para arrumar. Então, Esse é o problema. Quem organiza a festa fica lá até o fim. claro, eu acho que esses são os momentos mais cansativos em que eu não quero ver ninguém à minha frente, mas depois eles acabam por me chatear tanto que eu acabo por rir e depois aquele já torna-se uma festa. É aquele chatear que também vem por bem. Eu acho que isso é a realidade de qualquer pessoa que organiza o evento. eu Pelo menos penso que sim. falo por mim e acho que a Inês partilha. Eu adoro o depois. Imagina que ele já deu tudo certo, já podes descansar e ainda tens aquela energia toda. Não, para mim o problema é mesmo o durante. Não, Já- durante é estressante. Não, Já eu tive sofro vezes. Tu estás a ter Eu um sofro ataque mais. cardíaco e aquilo está a acontecer. Nós, o ano passado, no nosso torneio desportivo, tinha o torneio a acontecer e depois tinha o sarau cultural, que a Associação de Estudantes era parceira, a acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, eu tinha que dividir-me e multiplicar-me. Porque estávamos no torneio, depois eu fui fazer a abertura, fiz um discurso, voltei e depois o torneio continua à tarde e depois tem o antes do torneio, ou seja, nesse dia eu acabei por acordar às 6:30 da manhã, cheguei a casa às 8 da noite, sempre a andar em modo automático e há aqueles dias que uma pessoa não para e está sempre a fazer e a fazer. E depois há aqueles dias que uma pessoa está sempre a receber perguntas, sempre a receber chamadas, o telefone não para e como é que isto, como é que... Parece que uma pessoa vira, sabe, mas depois chega ao final do dia... Nunca mais faço isto. Mas no dia a seguir já quero fazer. Mas depois sentes aquele de realização. É. Olha, ainda bem. Não acho graça, um sofre com o durante, uma com o depois, eu sofro com É um sofrimento constante. Eu, enquanto não acabar a atividade, alguém não devia ter comigo a dizer Francisco, correu bem, eu não paro. Porque, então, para mim, o pior até hoje foi as eleições, as primeiras eleições para a associação. Eu nem sei porque é que eu estava nervoso, não tinha ninguém a concorrer contra mim. Mas, eu passei as passas do Algarve naquelas eleições. Primeiro porque nós fomos retrógrados, porque nós tomamos posse em maio. No final do ano, foi assim uma coisa. Então a campanha apanhou a Páscoa. E eu pensei, eles foram de férias da Páscoa, já não vão se lembrar de que é que nós somos, o que é que nós defendemos. Então eu arranjei num grupo dentro da associação e disse: eu preciso, nas férias da Páscoa, que a escola está sempre aberta, eu preciso de um grupo para ir comigo à escola. Eles fazer o quê? Vocês quando chegarem lá vão descobrir. Veio 3 pessoas comigo, vieram pouquinhos, porque também, pronto, não queriam maturar. Foram à escola pintar lençóis, Uma atividade interessante. a dizer vota, mudança na liberdade na e claro, eu tenho uma letra muito bonita, sinceramente, para escrever em lençóis com spray, então aquilo ficou, quer dizer, ninguém conseguia entender que língua era aquela que estava nos lençóis. Sinceramente sinto isso, porque eu, depois de ver o produto final, porque assim, eu pintei os lençóis, depois pedi às funcionárias para colocar nas varandas da escola e quando chega o dia de começar as aulas e eu vi todo mundo olhar para aquilo, eu sentia que eles não entendiam a minha letra, mas pronto, correu tudo bem, eles entendiam e o mais engraçado foi um menino de 5º ano a me vir dizer: o acento naquele lá é para o outro lado. Então, pronto, nós detectamos que tinha erros no lençol, mas é sempre qualquer acontecimento naquela escola é um arraial, por isso é muito divertido. Tenho só que admitir uma coisa, que é um erro grave que tenho na minha associação e que já que estamos aqui numa conversa descontraída vou dizer que é o problema dos acentos. Quem anda a ver sabe. Qualquer post nosso ou história, a sorte é que são poucos que às vezes reparam, mas tem sempre um A para um lado, um A para o outro e depois eu mando o post e só vejo as respostas. Este está é ao contrário, o acento está errado. Isso é o pior, é quando tu pensas que ninguém vai reparar e depois vai alguém. E depois, até houve uma vez que nós fizemos 2 posts. O primeiro foi com erro, fui lá, editei,
O segundo era uma história, não dava para mudar. Eu coloquei e tive atenção ao primeiro A. E disse, ok, está tudo certo, agora ninguém vai reclamar. E uma amiga minha, a Eva, manda-me mensagem, olha, está errado. E eu, não, desculpa, mas eu vi. E ela, mas não é o primeiro, é o segundo. E eu, pô, quando uma pessoa pensa... Tens de começar a fazer frases com menos as, assim, para colocar assim. Mais simples. Frases sem acentos, é a chave a partir de agora. Pá, escreve em inglês. Podes ir corrigir ao chat GPT também. Mandas para lá o texto. É verdade. Corrige- Hoje em corrige- dia o chat GPT ajuda muito, por isso podes tentar por aí. Bom, vamos à próxima pergunta. Que mais-valias consideram que a associação traz à vossa escola e à vossa vida também? Bem, Quem quer Eu posso começar? começar. Não lutem, não lutem. não queiram tanto, vá. Olha, que mais-valias traz à escola era a primeira, não era? Sim, à escola. Portanto, só fui-me a perceber que realmente a associação tinha um grande peso porque nós fizemos um programa de apadrinhamento. O que é? Imagina, os alunos do 12º vão acolher os novos de 5º ano. Nisto, estávamos lá, são 7 turmas, foram 7 alunos, e veio uma encarregada de educação dizer obrigada por terem desenvolvido este programa, porque o meu filho agora sente-se mais acolhido. Porquê? Porque o aluno do 12º já conhece a escola, pode ajudar, pode ir falar com o professor se quer mudar alguma coisa. Portanto, que mais valia traz à escola, além de estarmos muito mais perto dos alunos, principalmente, imagina, faz uma grande diferença do 12º para um 5º ano. Além de estarmos completamente mais próximos uns dos outros, sabemos o que é que precisam, o que é que querem, para a escola em si, para a direção, imagina, é uma maneira de fazer chegar o que é que o aluno está a pensar de algo muito mais rapidamente. Em termos da minha mais-valia, mudou-me o secundário. Porquê? Porque há aquele estereótipo do que é ficar no secundário, na Levada, e não ir para uma grande escola como uma Francisco Franco, ou uma Apel, ou uma Liceu, Sim, eu entendo perfeitamente. E Ups, quando agora o Iago lancei- fica de fora. quando eu lancei a associação, foi quase como abrir uma porta nova. Abrir uma porta nova na escola que nunca tinha visto, e foi mesmo incrível. Porquê? Porque mudou o que fazia, mudou o que pensava sobre a escola, mudou, se calhar quero um programa aqui, ou quero uma palestra sobre isto. E ia mudando, ia pensando, e mudou, mas é que mudou mesmo imenso. E depois também o intitular-me, sou presidente, e era incrível. E a associação permitiu-me abrir a porta para a comissão, que era algo que eu não fazia a menor ideia que adoraria tanto ter sido. Porquê? Porque além de, obviamente, da viagem, todo o processo de angariarmos dinheiro, de vendermos rifas, de fazermos jantares, de fazermos barracas, todo o processo foi incrível. Muito bem. Agora para a escola grande. Acho que não é? Eu estou aqui com os pequeninos, mas a verdade é que quando eu cheguei a Francisco Franco, disseram-me logo que assistia à Associação de Estudantes. Também sempre fui um aluno, como já disse anteriormente, que gosta de participar. E a minha professora de filosofia falava-me muito e dizia: a Associação de Estudantes do ano passado metiam música na escola e faziam isto, faziam aquilo, mas eu não sei o que é que eles andam a fazer este ano, não sabemos nada. Fui à primeira reunião de delegados, disseram que a Associação de Estudantes existia. Eles existiam, mas eram os fantasmas, pelos vistos, porque os alunos de 12º que tinham tomado posse o ano passado tinham saído todos. E então tivemos sem Associação de Estudantes até fevereiro, que foi quando começou todo o processo eleitoral e quando fizemos as eleições depois, também ainda em fevereiro, penso eu. O que é que trouxe para a escola? É assim, eu não sei como é que era a escola antes de haver a Associação de Estudantes, e sei como é que era enquanto que havia uma Associação de Estudantes fantasma, e sei que o clima era completamente diferente. Eu sinto que a Francisco Franco mudou completamente, é uma escola grande, como todos falam, mas eu acho que ainda é uma escola muito focada nas notas e muito focada na complementariedade, ou seja, nós queremos sempre fazer atividades e saiu da escola por causa disso, faz muitas atividades, faz muita coisa fora da escola, mas sempre de acordo com os currículos. E aquilo que quando eu cheguei reparei é que ainda assim achei que havia pouca coisa. Achei que havia pouca coisa sobre a nossa vida, achei que havia pouca coisa sobre nós enquanto alunos, porque nós não somos só estudantes, não somos meras máquinas que estão lá para aprender e depois debitar conhecimento. Nós temos tanta coisa para aprender e então a primeira coisa que fiz para já foi juntar pessoas de todos os cursos, porque eu reparei que havia uma barreira enorme entre
ciências, entre economia, entre quem estava em artes, porque as pessoas tendiam para falar com apenas pessoas dos mesmos cursos, tendiam para focar as suas conversas nisso, e eu pensei, então economia, mas se calhar eu também gostava de ter uma aula de desenho, por exemplo. E eu falava com alunos de ciências, ainda falo hoje, e muitos deles gostavam de ter o programa de economia, porque acham mesmo interessante. E era isto que eu queria acabar, porque assim, aquilo que tínhamos muito era, vem alguém da Secretaria da Economia ou qualquer coisa relacionada com a economia, vamos meter os alunos de economia. Ok, mas não tem de ser só isso, não temos que restringir-nos tanto, não temos que restringir tanto os alunos aos seus cursos, porque a escolha não é tão simples. Quando um aluno vai para o secundário, não vai com aquilo já tudo pensado. Não, claro que não. E muitas vezes vai para lá, vai para o curso que lhe indicam, ou vai para o curso que acha mais fácil. A decisão nunca é simples. Por isso, aquilo que eu tentei fazer, e a minha associação logo, foi aproximar as pessoas, e acho que foi uma mais-valia para a escola enorme, e trouxe toda uma nova dinâmica, trouxe muito mais animação, e realmente acho que tem mostrado que a escola, como disse anteriormente, é muito mais do que a sala de aula e é muito mais do que os currículos. Para mim tem sido uma das melhores experiências da minha vida, de longe. Acho que tem sido algo fantástico. Não tenho mesmo palavras para descrever, desde o início até o fim. Tem-me ensinado muito, tem-me posto em contacto com situações que me fazem realmente desafiar, me fazem pensar, fogo, e agora o que é que tu fazes? E eu gosto disso, gosto do desafio, gosto de ir à luta, e acho que é mesmo isso que traz um movimento associativo, porque é assim, fazer parte de uma associação de estudantes pôs-me em contacto com tanta coisa, pôs-me essencialmente a falar com pessoas, que é uma coisa que eu adoro, e pôs-me a construir pontos, seja entre o Conselho Executivo e os alunos, seja entre os próprios alunos, seja entre entidades e a escola. Pôs-me no meio de tudo isto e permitiu-me ser um porta-voz, entre aspas, dos alunos, um porta-voz daquilo que as pessoas querem. Permitiu-me ser uma pessoa diferente. Eu não consigo, como a Inês diz, imaginar o meu secundário sem a associação de estudantes, porque acho que é aquilo que me define também enquanto pessoa. Acho que é muito importante estudar e tenho boas notas e tudo mais, mas eu acho que aprendo também muito como associação de estudantes, e acho que todas as pessoas que se envolvem, que usam fazer parte deste movimento, também partilham da mesma perspectiva, porque assim, ensina-nos coisas que nós nunca estaríamos em contacto, ou pelo menos estaríamos em contacto muito mais tarde. O facto de termos este contacto mais cedo vai-nos ensinar coisas muito importantes, como o que é uma Assembleia Geral, ou tudo aquilo que... É verdade. É verdade, não é para interromper o Iago, mas, por exemplo, eu acho que cresci imenso quando lancei a associação, porque desempenhava papéis de uma senhora adulta. Estava ali, por exemplo, vinha à Câmara, falava, por exemplo, procurava ir à empresa de cervejas para poder alugar as bebidas, e era papéis que, para uma menina de 16 anos, eram imensos. Os meus colegas com a mesma idade não se interessarem tanto nem procurarem-se. É verdade, obriga-nos a crescer enquanto pessoas, enquanto estudantes, porque assim, é tanta coisa que nós temos de estar em contacto, e é como a Inês diz, é tanta papelada, é papel para um lado, é papel para o outro, é ter que saber não sei quantos conceitos, é assim... Vai ser bom para o futuro. Se não fosse o meu pai, se não fosse as pessoas que eu estão sinto-me próximas... muito mais preparada para ir para uma universidade a saber que consigo realmente desenrascar. E é muito bom para ti também. Mas é isso, é basicamente, eu acho que o Francisco também, Claro. a partir da mesma opinião, é sobre desenrascar, é sobre saber que nós não sabemos tudo e está tudo bem com isso. E a ganhar essa noção de quanto mais nós fizermos, mais nós vamos aprender. Quanto mais nós estivermos em contacto, mais nós vamos conseguir. Porque talvez eu acho que era uma pessoa que escolhia muito bem as minhas lutas, ou escolhia muito bem aquilo que eu queria fazer. E se era algo que eu não estava se calhar tão confortável, eu não tinha... talvez tivesse mais medo de ir. Estar na associação de estudantes fez-me perceber que nós nunca vamos saber tudo, nós nunca vamos estar confortáveis com tudo. Por isso mais vale ir, mais vale tentar e depois arrepender-se, porque assim ao menos aprendemos. Muito bem. Francisco. Bem, eu apercebi-me tarde da importância que nós tínhamos na escola,
quando acabamos o primeiro mandato e eu logo de início não quis continuar. A escola teve à deriva. Bem, o nosso mandato acabou em maio do ano passado e eu tive até fevereiro, assim, sem coisa. Eu só percebi a importância que nós tínhamos quando professores vêm ter connosco a perguntar: nós queremos a vossa ajuda para fazer atividades. Então eu sentia-me impotente, porque já não éramos associação, então juntei a malta toda. Eu tive medo, nós tivemos reuniões o pessoal que era da antiga associação, onde eu perguntei quem queria e se queriam continuar, e o grupo todo quis continuar. Somos os mesmos 11 que começámos, vamos ser os mesmos 11 que acabamos. E a nível pessoal fez-me crescer imenso. Há uma coisa que sempre me disseram desde pequeno, que eu sempre tive sempre gostei de ser líder, sempre gostei de estar à frente de coisas. Eu lembro-me de ser delegado de turma desde o meu primeiro ano. E no ano que não ia ser, amarrei uma tromba que acabaram por trocar e acabei por ser eu, porque o outro rapaz disse: está bem, eu fico como subdelegado e o Francisco fica como delegado. E hoje em dia arrependo, não voltaria a fazer isso. Mas pronto, uma aprendizagem. E sinto que quando encaramos este desafio, que a escola parou. A escola parou. O antigo presidente da Associação de Estudantes era um aluno muito conhecido na escola, que hoje em dia está muito bem na sua vida e que deixou um bom legado na escola, mas que acabou por ser deixado. E eu acho que os professores tentam fazer ao máximo com que a escola seja dinâmica, com que haja bastantes atividades para os alunos, mas a verdade é que se nós, da nossa faixa etária, que entendemos melhor uns aos outros, e isso é o papel de uma associação de estudantes, e foi isso que tentamos desde o início fazer. E no início fomos, não digo mal vistos, mas fomos encarados com outros olhos quando formamos a associação, como quem? Já não somos só nós a fazer atividades para os alunos, já tem mais aqui alguém que quer fazer e que quer entrar. Por isso o arranque foi muito difícil. Eu fui não por parte do Conselho Executivo, que o Conselho Executivo sempre esteve lá para ajudar, mas por parte dos professores mesmo. Então é que não parecia que era um impasse. Então senti que quando nós então começamos mais a fazer coisas, então é que começaram-nos a aceitar. Então neste mandato agora já nem vale a pena nos dizerem nada, que sabem que eu vou batalhar. Principalmente este ano estamos a nos dedicar aos 12º anos a fazer atividades mais ligadas à área da política, e a escola no início não quis. Era como se eu estivesse a falar de um tabu. Então a maioria das escolas participam no Parlamento Jovem, e a nossa escola costuma sempre trazer alguém antes à escola para os alunos saberem como é que é o papel e não sei o quê, não sei o que mais. E então este ano a professora que está em carrego do Parlamento Jovem disse: olha Francisco, já que tens uma associação, vamos aproveitar a tua ajuda. E foi aqui que eu vi a importância da associação, porque ela veio ter comigo e disse: precisamos da tua ajuda para fazer uma coisa que nunca foi feita cá na escola. E aqui posso dizer que fui roubar a ideia da Francisco Franco, que faz debate com os... A escola maiorzinha. Claro, eles fazem debates com os candidatos, e nós então fizemos com as juventudes partidárias, fomos buscar os jovens todos e conseguimos fazer uma coisa diferente. E eu vi que os alunos estavam empenhados. E o que eu digo disto é que a escola fez... e notou a diferença que nós fazemos na escola, e a nível pessoal foi muito enriquecedor. Sinto que cresci imenso e abri-me portas para tanta coisa na minha vida que, pronto, espero continuar. Muito bem. E a nível de apoios que têm sido disponibilizados, nós cá na Câmara Municipal do Funchal temos o apoio ao associativismo. Algum de vocês participou? Qual foi o outcome? Bem, eu acho que posso falar, até porque acho que, pelo menos daquilo que falámos anteriormente, sou quem tem mais apoios, até porque temos a associação legalizada, temos tudo dentro dos estatutos, e aquilo que eu tenho a dizer é que nós não seríamos os mesmos e não teríamos a mesma visibilidade se não fosse a Câmara Municipal do Funchal ter sido o nosso braço direito, se não fosse a Direção Regional da Juventude, que também nos tem ajudado, se não fossem os nossos patrocinadores. É porque assim, nós podemos ter muita coisa, mas nós precisamos sempre de ajuda. E a saber que temos alguém do outro lado que nos dá força para continuar. A nível do associativismo, recebemos um orçamento o ano passado e fizemos um mural, que eu acho que foi uma das atividades mais importantes, porque foi deixar mesmo o nosso legado. Fizemos um mural do 25 de Abril na nossa escola,
que fica ao pé do centro de saúde do Bom Jesus, e toda a gente que passa lá olha e vê que está ali mesmo algo a representar. Foi um mural que foi uma abordagem completamente diferente, um mural do 25 de Abril sem cravos, que muita gente pensa, mas então o que é que tem a ver com o 25 de Abril? E é exatamente aí que a artista, a Andorinha no caso, quis chegar. Foi o 25 de Abril é muito mais. Então pedi-se aos alunos que desenhassem uma flor que lhes representasse a liberdade. E foi isso que os alunos fizeram, por isso conseguimos envolver os alunos numa atividade tão importante. Este ano recorremos mais uma vez ao associativismo para realizar as nossas atividades. Fizemos o torneio desportivo, como já aqui referi, vamos fazer mais atividades este ano e estamos constantemente a conseguir trabalhar e a conseguir criar estas pontes com os nossos alunos, exatamente porque temos estas ajudas e porque temos estes apoios. É aquilo que nos mantém e é aquilo que nos permite continuar a trabalhar, porque se não fosse isso o nosso trabalho seria muito mais dificultado e seria muito mais difícil, estou certo, conseguir fazer tudo aquilo que fazemos. Fico extremamente grato. Mais alguém? Da nossa parte, nós não requisitámos o apoio da Câmara, mas contámos sempre com o apoio da escola, que foi essencialmente importante, e tentámos arranjar o nosso próprio dinheiro através de barracas e das rifas. Sim, nisto com a Inês. Tem sempre o apoio logístico. Sim, sim. É sempre importante. Não, é porque é assim, nós também, para além do apoio financeiro, também somos sempre bem recebidos e acho que partiram os dois da minha opinião. É assim, não há um sítio pelo menos que eu tenha ido que me tenham recebido mal ou que me tenham fechado a porta, porque é isso mesmo, é começar a valorizar. E é uma coisa que estavas a falar ainda agora, Francisco, que vocês por acaso não sentem nas vossas escolas, mas que eu senti que era o apoio por parte do Conselho Executivo, porque é assim... Eu senti imenso. Apesar de haver esse apoio, acho que ainda existe um grande estigma sobre, afinal, o que é que a Associação de Estudantes pode ou não pode fazer. Uhum. Ou seja, onde é que está o nosso limite e onde é que está aquilo que nós podemos e não podemos fazer. Porque existem atividades muitas vezes que nós queremos fazer e queremos arrancar, e se o Conselho Executivo considera que não é pertinente, nós não fazemos. E eu acho que isso é aquilo que gera as grandes lutas associativas, porque é assim, nós vemos, basta olharmos para a história e vemos há alguns anos, durante o Estado Novo, os alunos que estiveram à frente das lutas associativas exatamente porque não podiam fazer as suas atividades, não tinham direito a voz, não podiam fazer assembleias gerais, e os alunos estiveram à frente da luta associativa. E eu acho que se a escola quer posicionar-se ao lado dos alunos, tem que dar-lhes poder e tem que permitir que eles estejam representados, tem que permitir que eles façam as suas atividades, e não pode ser uma força de estagnação, porque assim, nós encontramos constantemente, todos os dias, problemas, e nós precisamos de pessoas que nos arranjem soluções, não que nos arranjem mais problemas. Nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado e que, se não puderem ajudar, que pelo menos não nos ajudem. É o máximo que eu posso pedir, porque é mesmo isso. Aquilo que nós fazemos, isto é trabalho voluntário, nós não recebemos nada, mas também, se nos desajudarem, não podemos fazer nada. Eu acho que baseia-se nisso a luta associativa. Bom, e assim, com essa frase inspiradora, terminamos então este podcast, este episódio. No futuro haverá mais. Queria agradecer aos nossos 3 oradores, gostei muito de vos conhecer e até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.